Shalom, igreja. Pregador sem tablet e sem telefone. Pregador com papel. Não gosto de tecnologia. Acho difícil, mesmo para trabalhar. Quando recebo um orçamento para fazer na empresa, imprimo e trabalho no papel e depois dou para o pessoal passar para o computador, porque eu não me dou muito bem com tecnologia. Não tenho nada contra, mas não me dou bem. Gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Salmos 127 e 128. Salmos 127 e 128 são dois salmos pequenos, mas são dois salmos que normalmente devem ser lidos em sequência, porque um, na verdade, é a sequência do outro. E a nossa pregação hoje vai falar sobre família. Não sei quantas famílias temos aqui hoje. Quantas famílias nós temos aqui? Ok, temos muitas famílias. E vamos ler então os Salmos. Salmos 127:1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 2. Inútil é que se levantem de madrugada e repousem tarde, comendo do pão de dores, pois assim Deus dá aos seus amados no sono. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor e fruto do ventre, o seu galardão. Como setas na mão do valente, assim são os filhos na juventude. 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando falar com os seus adversários à porta. Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, bem-aventurado serás e te irás bem. A tua esposa será como a videira que leva os frutos aos lados da tua casa. Os teus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Palavra do Senhor. Vamos orar, ó Deus. Eu te agradeço por esta oportunidade, Senhor. Agradeço por me teres trazido até aqui, Senhor. Tu sabes quão difícil foi a semana, quão difícil foi este tempo, Senhor. Quão difícil foi estar aqui e poder estar aqui hoje, Senhor. Te agradeço e peço que me uses como canal de bênção, Senhor, para esta manhã. E tudo o que possa ser dito aqui, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus. Amém. A família foi constituída por Deus. Sem dúvida foi Deus que constituiu a família desde o início. E nós, se olharmos para a família é o pilar de uma sociedade. Toda a sociedade só funciona por causa das famílias. Se nós não tivermos famílias e se não tivermos a sociedade tendo a família como bases, nós não conseguiremos ter sociedades seguras e sociedades completas, porque a família completa a sociedade e é através da família que nós percebemos e vemos o estado de uma sociedade. Então, eu queria que nós estivéssemos a olhar para a família hoje no sentido para o lado bíblico, não para uma família do mundo, mas uma família que é a família que a Bíblia nos pede, a família que a Bíblia
institui. E a Bíblia estabelece princípios para a criação de família. E eu, antes de entrar nos Salmos, gostaria de falar um bocadinho sobre Gênesis 2:24. Gênesis 2:24 fala-nos que, portanto, deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa e serão os dois uma só carne. O que isso significa e para onde é que nós precisamos de olhar? Precisamos de olhar que nesse versículo, Gênesis 2:24, existem 3 pilares, que são os 3 pilares do casamento. Não podemos pensar numa família sem antes pensar num casamento. Tudo começa no casamento. E em Gênesis 2:24 nós temos os 3 pilares do casamento. O primeiro pilar do casamento é o que o casamento é entre um homem e uma mulher. O mundo está a distorcer neste momento e está a criar na nossa mente uma confusão, e nós vemos casamentos feitos entre homens e mulheres. Existem já centenas de tipos de casamentos, coisas incríveis que nós vemos pela internet, mas a Bíblia diz que o casamento é entre um homem e uma mulher, porque entre um homem e uma mulher, após essa união, então serão gerados filhos. E só dessa maneira será possível nós termos esse pilar. Então precisamos pensar, primeiro pilar, casamento é entre um homem e uma mulher. Segundo pilar que nós temos e precisamos pensar nele é que o casamento é único. A palavra diz que se unirá à sua mulher. Vem no singular. E nós precisamos pensar no singular. Não é se unirá às suas mulheres. Então, temos um alerta para nós, que somos crentes, que uma mulher é suficiente para nós. Uma única mulher será suficiente para um homem de Deus. Um homem de Deus não pode ter duas mulheres. Não há espaço no coração de um homem crente para 2 mulheres. Não há espaço no coração de uma mulher crente para 2 homens. Não é possível. Então precisamos pensar nisso, porque a sociedade vive assim, a sociedade vive e nós vivemos lá atrás, antes de termos o conhecimento da palavra, antes de conhecermos a verdade, vivíamos assim, vivíamos com 1, 2, 3 mulheres. E isso hoje, olhando para a palavra de Deus, olhando para a verdade, olhando para aquilo que a palavra de Deus diz, é uma mulher, um homem. Um homem, uma mulher. E nós precisamos ter atenção, porque quando lemos na Bíblia, e a Bíblia é interessante porque ela tem os seus personagens, e muitas vezes olhamos para os personagens que nela estão e vamos olhar para Abraão e pensamos, Abraão não tinha só uma mulher e era um crente. Davi era um homem de Deus e não tinha só uma mulher. Salomão tinha 1000 mulheres. E nós precisamos de olhar para a Bíblia não nesse conceito de copiar o que está na Bíblia, mas olhar para a Bíblia com a rigorosidade das palavras que nós encontramos na Bíblia. Para a rigorosidade que nós vemos em Gênesis 2:24, que diz, deixará o varão, a sua mãe, a sua casa, os seus parentes, e se unirá à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Então nós vemos que nesse segundo pilar, que é o pilar onde é único, onde é um homem e uma mulher, e aí podemos começar a pensar no terceiro pilar, e esse terceiro pilar vamos olhar para o fim do versículo, que diz que serão os 2 uma só carne. O que é uma só carne? Nós no mundo, a soma de 1 mais 1 é igual a 2, mas na Bíblia a soma de 1 mais 1 é igual a 1. Quer dizer que a soma de um homem com uma mulher dá 1, não dá 2. E é esse pensamento que nós precisamos de pôr no terceiro pilar para o nosso casamento, que não somos mais 2 e sim 1. Jovens se relacionam e vivem vidas, jovens crentes, de relacionamento sexual antes do casamento. Isso é contra a palavra de Deus. Todos os jovens crentes que vivem
uma vida sexual antes do casamento estão debaixo da ira de Deus. Os jovens precisam pensar e precisam refletir sobre isso. O que é que estão a fazer? Têm Bíblia como manual e ainda assim vivem uma vida que não é correta. E do mesmo modo que temos esse lado, temos o lado dos homens, bígamos, que vivem uma vida dupla. Não fazem sexo fora do casamento. Existe sexo antes do casamento e existe sexo fora do casamento. Então precisamos pensar nisso, nesses dois tipos de sexo os quais Deus abomina. Mas para os casados tem algo interessante, algo que vem de Deus e que Deus permite, que é sexo, e foi Deus que criou o sexo dentro do casamento. Então, e Deus fala, e na palavra de Deus diz, não vos negueis. E nós vemos no casamento, muitas vezes no casamento, que principalmente as mulheres negam aos homens. Temos que pensar nisso. A minha mulher, eu mostro muito esse versículo a ela. Não vos negueis uns aos outros. As mulheres normalmente fogem, estão sempre a fugir. E nós precisamos de usar a Bíblia, é bíblico. Precisamos de usar a Bíblia para tudo. Ela deve ser usada para tudo. É um versículo, está escrito. Não vos negueis um ao outro. Então, esses são os 3 pilares, e são os pilares com os quais nós precisamos pensar. Para os jovens ainda quero deixar que ir para um casamento virgem, para ir para um casamento sem fazer sexo antes do casamento, é algo de honra. É honroso chegar ao casamento sem ter feito sexo. Mesmo para os jovens que já tenham feito, mesmo para os jovens que já façam hoje em dia sexo antes do casamento, parem. Tomem essa decisão. Eu trabalhei com muitos jovens, eu trabalhei com muitos rapazes que um deles até me causou um problema muito sério, porque disse na mulher, a partir de hoje acabou, só quando casarmos. E é uma boa decisão. A Bíblia diz, sexo antes do casamento é fornicação. Então devemos sair. Quem vive maritalmente, que se case. Que se case. Porque apesar de 3 anos, consideramos uma união de facto, mas está fora dos padrões do que a Bíblia. A Bíblia diz que devemos ser casados, diz sexo antes do casamento. Então eu aconselho a quem não seja casado e que viva só maritalmente, que case, que tome essa atitude. Não falta nada, é só mais um passo. Não muda nada isso na vida das pessoas. Ok, nós vemos agora, vimos os três pilares para o casamento, para podermos entrar agora nos provérbios. E os 3 passos que nós vimos é casamento. O casamento deve ser feito entre um homem e uma mulher. O casamento deve ser único, deve ser homem de uma só mulher, mulher de um só marido. E também vimos casamento como sendo uma só carne, uma soma. O casamento é uma soma, onde 1 mais 1 dá 1. Entrando para os Salmos, vamos ver nos Salmos 4 fases distintas para a família. E aí então vamos começar e vamos voltar ao casamento. Vamos começar pelo casamento e vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil é que se levantem de madrugada e repousem tarde, comendo do pão de dores, pois assim Deus dá aos seus amados o sono. A primeira coisa que nós devemos pensar quando estamos a construir um casamento é que nós, a construir uma família, é que nós não estamos a construir uma casa, nós estamos a construir um lar.
Construir uma casa é totalmente diferente de construir um lar. E nós vemos na Bíblia falando sobre o homem insensato que constrói a casa sobre a areia e o outro que constrói a casa sobre a rocha. E nós precisamos perceber que nenhum casamento vai funcionar se não for construído sobre a rocha que é Deus. Nenhum casamento vai funcionar. Pode até começar bem, e falo por experiência própria, começamos, entramos no casamento com amor, com os nossos sonhos, com aquilo que são os planos que temos, mas o amor não é suficiente. O amor não é suficiente, o amor não chega para quando vêm as tempestades. Se o casamento não estiver firmado na rocha, não for um casamento que está firmado na palavra de Deus, em que diz que se o Senhor não edificar a casa, ela cai, a casa cai. Deus é a rocha e nós precisamos firmar o nosso casamento em Deus. O nosso casamento, a nossa família precisa estar firmada. Não existe família sólida. É impossível. Família sólida só pode ser possível se for firmada sobre a rocha. Virão as tempestades, virá tudo, e nós precisamos perceber que Deus é a fortaleza. Deus é o suporte. Quando falamos de Deus como alicerce, como fortaleza, nós temos que pensar que estamos a falar de uma família crente, estamos a falar de duas pessoas crentes, duas pessoas que ouvem do mesmo Espírito, duas pessoas que estão em plena comunhão uma com a outra, e elas ouvem, elas conseguem ouvir e conseguem perceber. Antes da casa cair, quando a chuva começa, elas já começam a ouvir, vem aí uma tempestade, e o casal consegue perceber e consegue viver isso que a Bíblia oferece, isso que Deus oferece, sendo Ele a base, sendo Ele o alicerce para o casamento. Eu lembro-me que quando se falava de casa, a nossa casa no Lubango era uma casa que por fora não era pintada, os muros também sem pintura, chamavam a minha casa de escombro. Todas as pessoas passavam e diziam: mas vocês vão aí no escombro fazer o quê? A casa era muito bonitinha por dentro, mas por fora tinha aquele aspecto. Não havia dinheiro para pintar a casa e nós não pintamos. E lembro-me que trabalhávamos com muitos jovens, tínhamos célula em casa, a nossa célula chegava a ter 50 pessoas. Muitas vezes aquilo transformava-se quase mais numa festa do que propriamente numa célula, porque 50 pessoas já era impossível dar uma palavra que suportasse aquelas pessoas. E nós fizemos dentro daquele escombro. Muitos diziam que, não sei se o pessoal brasileiro está aqui sabe o que é lombim. Lombim é umas ervas que se moe e que se faz, em Luanda chamam quizaca, nós lá no sul chamamos lombim. Então diziam que no nosso quintal crescia todo tipo de lombim, porque aquilo era terra e estava sempre verde. E mesmo com esse lombim, mesmo no escombro, foi nesse escombro e foi nessa altura que nós mais trabalhamos, mais fizemos. Nós restauramos casamentos, restauramos da parte de Deus, restauramos jovens, fomos buscar muita gente e fizemos muito trabalho nessa altura, e temos que perceber isso. A casa não é o mais importante. A casa não é o mais importante. Nós queremos pensar no casamento, e um casamento cheio de preparativos, muitas vezes. Festa, quem vai ser o pregador, quem vai pôr a música, e tudo isso nos esquecemos de que não é o mais importante. O mais importante é qual é a base. Qual é a base que nós estamos a usar? No versículo 2 diz: inútil é que se levantem de madrugada e repousem tarde, comendo o pão de dores, pois assim Deus dá aos seus amados o sono. Eu lembro-me de quando nós mudamos para Luanda, e aqui vemos a necessidade de valorizar o ser em vez de o ter. E nós, quando nos mudamos com o objetivo, e entramos num caminho que estávamos a valorizar o ter em vez de o ser. Então era viagens para Benguela de avião no sábado, voltar no domingo da semana a seguir, mais uma viagem,
Eu corria para um lado, a Anice corria para o outro, eu trabalhava para um lado, a Anice trabalhava para o outro, e lembro-me que nessa altura, depois de um mês corrido, um mês de muito stress, e nós nessa ânsia do ter, esquecemos um bocado do ser e fomos muito para o ter. Eu tive uma crise de ausência. Estava a conduzir um dia na estrada e tive uma crise de ausência que não sabia onde estava, quem eu era, o que estava ali a fazer, tudo porque o foco mudou. O foco mudou e o mundo nos leva muito para isso. Nós, na busca financeira, na busca do bem-estar, na pressa de ganhar, na pressa de fazer, nós deixamos de viver. E naquela altura e naquele tempo nós deixamos um bocado de viver. E nós precisamos de ter atenção e pensar que devemos colocar sempre o ser em cima do ter. Muito importante. Não adianta construirmos patrimónios, termos coisas, termos muita coisa, economizarmos e perdermos a nossa família. Chegamos ao ponto de ter que sentar e conversar e falar sobre o assunto, tipo, está errado. O ter está a tomar conta da nossa família. O ter está-nos a separar, o ter está-nos a colocar longe uns dos outros. E é interessante que quando a base é firme, quando a base é Deus, o Espírito alerta um ou outro. E por acaso alertou a Anice e a Anice trouxe essa preocupação. Ela não disse que estávamos perdidos, mas disse: sinto que estamos aí para um caminho de perdição, porque estamos a colocar o ter no lugar do ser. Eu conheço algumas pessoas, pessoas com dinheiro, com bastante dinheiro, que não vivem. Não vivem. Elas têm dinheiro, elas são incapazes de desfrutar de um bom almoço, incapazes de desfrutar de uma boa fruta. Vão a uma ShopRite, veem, por exemplo, uvas, são caras, não compram, mas têm dinheiro e não gastam dinheiro em mais nada, têm vida miserável, a vida do ter. Eu quero ter, eu tenho na conta. E isso nós temos que pensar que a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Nos esforçamos, lutamos, mas Deus dá enquanto dormimos. Então Deus nos dá no descanso. Se Deus nos dá no descanso, por que tanta luta? É interessante, né? Nós lutamos durante o dia, lutas, batalhas, e Deus nos dá durante o sono. É interessante esse Deus que, enquanto nós fazemos coisas para Deus, Deus faz coisas para nós. E nós estamos a perceber, e eu não era suposto estar aqui hoje. Inclusive eu batalhei para não estar aqui hoje. Eu pensei, eu não vou pregar, eu não quero pregar, eu não quero estar lá, eu não vou pregar. E do outro lado o Espírito dizia: vais pregar. O pastor Bruno ontem mandou uma mensagem: deixa a tua pregação para a próxima semana, como está cheio de problemas, deixa isso, não pregas na próxima. Eu vi, uau, a oportunidade de não pregar. Disse: não, vou pregar porque todas as vezes que nós queremos fazer algo grande, todas as coisas que na nossa vida nós queremos fazer algo que vale a pena, algo que seja para Deus, algo nos impede. Satanás nos impede. Satanás vem e nos tira o foco e nos leva para direções completamente opostas daquilo que é o que Deus tem para nós. E aí nós vemos que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nos serão acrescentadas com certeza. E aí vamos olhar para prioridades. Eu gostaria que repetissem comigo: prioridades. Primeiro Deus, família, filhos, amigos
e pensar que pessoas vêm primeiro que coisas. Todas as pessoas, sejam elas quais forem, que aparecerem na nossa vida, vêm primeiro que coisas. Porque hoje temos e amanhã não temos. E as pessoas estão aí, precisam muitas vezes de nós, e nós temos isso invertido na nossa vida. O mundo está a inverter isso na nossa vida. O mundo está a fazer com que nós esquecemos Deus. O mundo procura todo o tempo fazer com que nós nos esqueçamos de Deus, amemos coisas e usemos as pessoas. Quando na verdade nós devemos amar a Deus, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. E aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Essa é a primeira fase que nós temos, que é o casamento. A nossa segunda fase, nós podemos pensar que, ok, temos um casamento, está firmado na rocha, está tudo certo, sabemos que o ser vem antes do ter, precisamos nos focar nisso, não nos perder desse foco do que é preciso ser, em casa é preciso ser, com a família é preciso ser, o ter vem depois. Entramos para os versículos o 3, 4 e 5, que o 3 diz: eis que os filhos são a herança da parte do Senhor e fruto do ventre o seu galardão. Como setas na mão do valente, assim são os filhos tidos na juventude. Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava, não será envergonhado quando falar com os seus adversários. Chegada dos filhos. Quando os filhos chegam, muitas vezes, para algumas pessoas é um problema. Principalmente filhos não planejados vêm e tornam-se um problema. Uns querem filhos, vêm sem querer. Outros querem filhos, não vêm de maneira nenhuma. Tem que fazer inseminação, tem que orar, tem que ajoelhar, tem que fazer 1001 coisas para ter filhos. Então existe aí uma espécie de parece até uma contradição, que para uns é muito fácil e para os outros é bem mais difícil. Mas a verdade é que nós precisamos de pensar que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são dados por Deus. E essa herança é uma herança valiosa. Herança, nós quando falamos de herança e quando pensamos em herança, temos que pensar, tipo, alguém deixou uma herança para mim. Normalmente herança ninguém despreza. E se ela for bem cachuda, aí então até as pessoas lutam por ela. Então precisamos pensar que os filhos são esse presente que o Senhor dá. Deus nos dá um presente e esse presente deve ser bem usado. Deve ser um presente que deve ser bem encaminhado. Nossos filhos precisam ser frutíferos. Devemos educá-los nos caminhos que devem andar. A própria Bíblia nos ensina isso. Eu achei interessante que os filhos só nos copiam. O meu filho tem 5 anos, não sabe ler. Fez 6 anos, agora no dia 5. Eu acho interessante que, enquanto eu estudava a Bíblia, enquanto eu ia estudando para a pregação, eu ia para o quarto, deitava-me no quarto com a Bíblia, e ele deitava-se ao meu lado com a Bíblia dele, abria a Bíblia e punha-se 24 e 25. Eu disse: estás a fazer o quê? Estou a ler a Bíblia, estou a estudar. E eles vão pela imitação daquilo que nós fazemos. Isso é super interessante. Que se nós formos uma família crente, que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia, nossos filhos vão e nos acompanham só pela visão, só por aquilo que é o hábito. No versículo 3 diz: fruto do ventre seu galardão. Filho hoje é sinônimo de orçamento. Filho hoje é despesa. Quem pensa ter um filho hoje, começa logo a pensar: fraldas, toalhitas, os mais velhos escola. A escola X é muito cara. Então já olhamos para os filhos, começamos a olhar para os filhos hoje em dia como uma despesa. Filho hoje em dia não é algo
que dá prazer. Nós vemos pessoas arranjarem pessoas para tomar conta dos próprios filhos, porque a dinâmica do mundo está de tal maneira, o Satanás transformou este mundo de tal maneira que estamos todos assim. Estamos todos esquecendo a herança do Senhor, esquecendo que os nossos filhos estão a aprender muitas vezes com a empregada. Nós tiramos um tempo, sim, tiramos para estar com eles, mas muita coisa eles aprendem com os empregados. E isso é perigoso. E a nossa filha, nós entramos nessa fase de buscar o ter antes do ser, começou a ficar muito tempo com a empregada. E quando chegava à noite, nós olhávamos para ela, ela dizia coisas que saíam da boca dela, que nós dizíamos, não é normal, não é próprio de um filho nosso. Os nossos filhos têm um comportamento, os nossos filhos têm uma maneira de falar, e a nossa filha tem uma maneira de falar diferente dos outros. Por quê? O que é que se passa? Deixamos a herança do Senhor, negligenciamos. Estamos a negligenciar a herança do Senhor. Eu lembro no tempo todos os casamentos que eu ouvia falar de antigamente, a minha avó, por exemplo, eram 8 irmãos. Da parte do meu pai eram 8, 9, 10. As famílias antigamente eram famílias todas muito grandes. Era tudo 10, 9, 10, 9, 10. E os pais criavam filhos, viviam no campo e pensavam, se eu tiver 10 filhos, eu vou ter 10 homens para arar a terra e vou ter muito mais do que aquilo que eu tenho. E nós hoje é o contrário. Hoje pensamos, bolso, filho vai no bolso. É despesa. Então essa herança do Senhor é galardão. Nós quando ouvimos falar da palavra galardão, é algo que vem de Deus. E galardão, esse galardão deve ser cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado da maneira como nós tratamos e nós cuidamos dos nossos filhos. Uma casa onde coisas valem mais que pessoas, falta a graça de Deus. E aí eu queria trazer uma história que eu ouvi, que é uma história triste, onde um pai, uma família que lutou, um casal que lutou e lutou muito para ter coisas, para ter bens, e eles conseguiram comprar o carro dos sonhos. Carro dos sonhos, o VX, e compram esse carro com todos os acessórios, todo ele bonitinho, com a cor que eles queriam, e chegam e metem o carro na garagem. O carro está na garagem, o filho entra para a garagem, filho de 4 anos, olha para o carro, uau, vê lá, 4x4, pega num prego, vai lá igual a 16. Chega nas portas do carro, desenhos nas portas do carro. No capão, desenhos no capão. O pai chega, entra na garagem e vê aquilo, fica completamente passado, completamente louco, porque ele só vê coisas. Essa criança foi agredida pelo pai. O pai bateu-lhe tanto nas mãos que as mãos ficaram negras. Tiveram que levar a criança para o hospital. Levaram a criança para o hospital e os médicos tiveram que amputar as 2 mãos da criança. Uma criança de 4 anos. E o pai, nesse momento, quando entra para o quarto, depois do filho estar já recuperado da anestesia e deitado na cama, mal o pai entra, o filho levanta os cotinhos e diz, pai, eu nunca mais vou riscar o teu carro. Agora penso nesse pai, tipo... O pai que tem uma atitude dessas, porque as coisas estão trocadas. Os ensinamentos estão trocados. Esse pai vai ter algum dia mais vontade de entrar naquele carro? Não. Porque ele está a negligenciar a herança do Senhor. O versículo 4 fala de que, como setas na mão do valente, assim são os filhos tidos na juventude. Nós vemos agora neste momento os pais sendo como guerreiros.
Então, pais sendo como guerreiros, chama a atenção dos pais, que os pais são responsáveis pelos filhos. Os filhos não são responsáveis, não são responsabilidade das mães, e sim responsabilidade dos pais. Pais homens são responsáveis pelos filhos. A Bíblia diz que a mulher é ajudadora. Então, toda a responsabilidade dos filhos deverá ser colocada sobre os pais. Os pais não veem isso, mas é preciso ver isso. Dar banho, dar de comer. Tudo isso é tudo feito pela mãe. A mãe é responsável dos filhos o tempo todo. Não, está errado. Família funciona, pais responsáveis pelos seus filhos. A mãe ajuda. Hoje em dia temos mães a ensinar e a passar masculinidade para os filhos. A masculinidade dos filhos deve ser passada pelo pai. Só que o pai nunca está em casa. O pai nunca está com os filhos. Então são rapazes que crescem confusos. Temos rapazes que não sabem bem como é que as coisas funcionam. E nós, como pais crentes, precisamos passar para os nossos filhos a verdade. A verdade. Para que eles possam ser pais como nós somos pais. Como nós temos uma família. Família alicerçada em Deus. Todo guerreiro carrega as suas flechas nas costas. Todo guerreiro carrega as suas flechas nas costas e nós não vemos nenhum guerreiro desperdiçando flechas. Eles apontam as flechas para o alvo. Numa batalha ele aponta a flecha para o inimigo e ele acerta no inimigo. Ele não dá duas para o ar e uma para o inimigo, não. Nós precisamos pensar e pegar nos nossos filhos e serem usados como setas na mão do guerreiro, apontando para o alvo certo, mirando certo e colocando nossos filhos na direção que nos é pedida por Deus. Os filhos, quando pequenos, choram para ficar com os pais. Depois crescem, os pais choram para ficar com os filhos. Os filhos crescem, os pais envelhecem e depois os filhos vêm tomar conta dos pais. Isso é o plano de Deus. Isso é o que Deus planeou para a família. Que os pais criam os filhos e os filhos tomam conta dos pais no futuro. Esse é o projeto. E esse é o projeto que nós precisamos para nossas famílias. Direcionar os filhos. Direcionar a herança de Deus. E eu penso que quando Deus não nos dá filhos, nós não temos segunda fase. Quando Deus não nos dá filhos, não temos segunda fase, mas nós podemos ter filhos espirituais. Pessoas atingem uma certa idade e não têm filhos. Não, podemos ter filhos espirituais. Ter filhos espirituais é algo extraordinário. É algo extraordinário. Eu tenho jovens filhos espirituais. Meus filhos. Eles chamam-me de pai. Tudo por causa de um trabalho que é feito com jovens e com pessoas, que nós passamos para eles a palavra de Deus, discipulamos, encaminhamos eles e focamos a seta para o sítio certo. Todos eles trabalham hoje na igreja, em algum ministério, fazem alguma coisa. Então, acho que não precisamos só pensar nisso, precisamos ter essa capacidade também de fazer as coisas de maneira diferente. A terceira fase é a fase dos filhos grandes. Salmos 128, de 1 a 4. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e que anda
nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, bem-aventurado serás e te irás bem. A tua esposa será como uma videira que leva os frutos aos lados da tua casa, os teus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Se nós repararmos no início, o casamento começa no Salmo 127:1 com a rocha, que é Deus. E agora os filhos cresceram. Os filhos são filhos grandes. Quando os filhos são grandes, nós temos que pensar que o casamento deverá ser feito em jugo igual. Ter muito cuidado com o casamento em jugo desigual. Porque a maior parte dos casamentos em jugo desigual dão errado. Não quer dizer que um casamento crente também não dê errado. Também pode dar errado, mas existe uma estimativa de que 75% dos casamentos feitos em jugo desigual, eles dão errado. E o que eu acho interessante é que está escrito na Bíblia. É como se tivessem ali garrafas e dissesse assim: garrafas 10% água pura. E pessoas vão, pegam na garrafa e bebem. Está a dizer que a água não é pura, mas as pessoas estão a beber a água impura. Eu penso e pergunto por quê? Se nós sabemos, a palavra de Deus tem dito, jovens, não andem em jugo desigual. E as pessoas insistem. As pessoas insistem. Deus colocou dinheiro no casamento, lá no princípio, na proporção certa, valorizando mais o ser do que o ter. Falamos sobre isso e vimos que agora no versículo 2 ele diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos, bem-aventurado serás e te irás bem. Ele não diz, a palavra de Deus não está dizendo neste momento que ficaremos ricos, mas te irás bem. Te irás bem. Pessoas pensam que ter dinheiro, conseguir um crédito milionário a partir do banco é alegria. Não é alegria. É paz. Não é paz. É ser feliz. O ser humano feliz é aquele que consegue um crédito milionário. Não é feliz. Não é feliz. Felicidade não é isso. Felicidade é ter paz com Deus. Felicidade é ter consciência tranquila. Felicidade é chegar a casa no fim do dia, deitar e dormir. Felicidade é ter os filhos, ter tempo para estar com os filhos. Felicidade é comer do fruto do teu trabalho, sem um esforço extraordinário, sem algo excessivo. Precisamos ser íntegros, honestos, trabalhadores. A bênção de Deus nos acompanhará e tudo te irá bem, diz a palavra de Deus. Tudo te irá bem significa prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é paz. Prosperidade é alegria. Prosperidade é harmonia no casamento. Prosperidade é uma família unida. Prosperidade é a bênção de Deus sobre a sua cabeça. Isso é prosperidade. O que adianta termos dinheiro, termos contas recheadas e perdermos as nossas famílias? Nada. Não adianta. No versículo 3 diz: a sua esposa
será como a videira que leva os frutos aos lados da tua casa. Os teus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Tem duas questões neste versículo que merecem algum destaque. A primeira delas é mulher. Mulheres. Mulheres virtuosas. Cadê as mulheres virtuosas da igreja? Cadê as mulheres virtuosas? O elo de ligação da família. Aquelas que estão aí, firmes. Cadê as mulheres virtuosas? Uma mulher precisa de ser o elo de ligação da família. Uma mulher precisa de ser aquela que, quando o pai erra com os filhos, chega e o corrige à parte. Erraste. Vamos pedir perdão aos nossos filhos. Já nos aconteceu. Mulher virtuosa, quem achará? Então, como os homens, como guerreiros, eu deixei que pensassem nisso, que os filhos são responsabilidade dos homens. Agora deixo para as mulheres que façam o vosso trabalho. Façam a vossa parte. Muito importante. Outra questão que temos, e a outra parte interessante é mesa. Mesa. Quem tem mesa em casa? Mesa, mas está lá a mesa só? Ou tem mesa e usam a mesa? Nós precisamos usar a mesa. A mesa da nossa casa precisa de ser usada. A mesa é onde nós nos sentamos chateados, rabugentos, tristes. Muitas vezes um nem olha no olho do outro, mas quando nos sentamos à mesa não tem como. O pai se senta de frente para a mãe, a algum momento olho no olho. Mesa é isso. Nós precisamos das nossas mesas cheias. Filhos vão comer no quarto, pega no prato, vai comer no quarto. Outro pega o prato, vai comer na sala. Não. Mesa. Nossas casas precisam de mesa. Almoço ou jantar. Todo mundo na mesa. Com fome ou sem fome. Todo mundo na mesa. Mesa é muito importante. Muito importante. Tal como para o casal, cama é muito importante. Para a família, mesa é muito importante. Nós precisamos usar as nossas mesas. Nós falamos e chegamos a um ponto agora que vamos começar a unir todas as coisas das quais falamos. Fazer um casamento sobre a rocha, que é Deus. Você vai entender que pessoas valem mais do que coisas. Vai receber os seus filhos como herança de Deus. Vai receber os seus filhos com galardão. Permanece fiel a Deus, trabalha com alegria do fruto do seu trabalho, Deus te faz prosperar, a sua família fica unida e isso significa nada mais, nada menos que felicidade. Tem gente feliz aqui? Amém. Versículo 4 diz: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Todos quanto temem ao Senhor e fizerem e tiverem uma vida com base naquilo que é a palavra de Deus, com base da forma como Deus instituiu a família, e Deus pede que seja uma família, que nós vemos no Salmo 127 e 128, será abençoado e será feliz.
Vamos entrar para a última fase, para finalizar. Versículo 5 e versículo 6. Diz: o Senhor te abençoará desde Sião, e tu serás bem, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. A nossa família agora é uma família unida, é aquela família que as pessoas veem, olham e dizem: uau, eu quero uma família assim. Nós não precisamos fazer nada, nós só precisamos ser família, só precisamos estar sentados à mesa, só precisamos mostrar ao mundo aquilo que é o certo. E eu lembro-me de quando nós tínhamos célula em casa. Eu tinha o Dominique, a Zaira ainda não era nascida, mas tinha o Dominique, a Sol e o Rodrigo. O Rodrigo é do meu primeiro casamento, a Sol do segundo e o Dominique do terceiro. Confusão. 3 filhos de casamentos diferentes. Os 3 filhos dentro de casa, todas as pessoas que conviveram connosco durante anos não sabiam que aqueles filhos não eram do nosso casamento. Porque o que nós vivíamos dentro de casa era uma família. E quando se vive uma família, nós mudamos o mundo lá fora. Eu queria pedir hoje que a sua família fosse uma família que ajudasse as famílias angolanas a perceberem o que é uma família. Na forma de viver, a forma de estar. Com as prioridades certas. Primeira prioridade, Deus. Aqui. É a primeira prioridade. Enquanto esta não for a primeira prioridade, nada do que nós quisermos fazer vai dar certo. Sem Deus nós nada podemos fazer. Podemos até tentar. Eu não estou a dizer que vai dar errado, mas no dia da tempestade a coisa vai apertar e não vai haver quem segura a família. Não vai haver quem segura uma mulher chateada. A maior parte das vezes que eu tenho um problema com a minha esposa, eu não falo com ela, eu oro. E falo com Deus: Deus, fala com ela. Tu existes, tu me ouves, fala com ela e mostra para ela que ela está errada. E ela vem, me perdoa. Já te perdoei, já falei com Deus. Pedi para Ele falar contigo. Não pedi para que te fizesse alguma coisa, mas que pelo menos o Espírito Santo tocasse o teu coração. Eu já te perdoei. E todas as vezes, eu não estou a tentar dizer que isso... Não, é verdade. Nós vivemos assim. Todas as conversas, eu quero ajudar alguém, eu não falo com ela. Eu oro. Digo: gostaria de ajudar aquela pessoa, Deus. Fala com a minha esposa, coloca o mesmo no coração dela. E Deus coloca. E ela vem: o que achas de ajudarmos o fulano? Oh, vamos. Eu lembro uma altura que houve alguma coisa da igreja que puseram no grupo, que era ajuda para crianças do Camisungo, para, não sei se era comida, ovos. Puseram no grupo que precisavam de ovos para o Camisungo. E eu lembro-me que estávamos em Benguela, no Mil Cidades. E o Mil Cidades tem apartamentos e tem 2 quartos. Ela estava num quarto com a Zaira e eu estava num quarto com o Dominique. Na hora de dormir, vi a mensagem no grupo, ela também viu. E ela mandou uma mensagem para mim: vamos dar quanto? E ao mesmo tempo ela recebe uma mensagem minha com o valor. Ela perguntou: mas esse valor é o quê? Eu disse: da pergunta que fizeste. Acontecem coisas quando a família está unida e na rocha. As coisas acontecem, Deus faz dessa maneira. Para finalizar, gostaria de falar um bocadinho sobre pessoas que adotam crianças. Difícil. Mais do que alguém que tenha um filho de forma natural, planejado,
crianças adotadas são planejadas e planejadas com um amor extraordinário. Eu respeito essas pessoas, admiro essas pessoas e são pessoas que realmente têm que ter uma base sólida porque vem a tempestade e precisam que a base seja Deus realmente na sua vida. O que eu quero deixar hoje é que é com cada um de nós que está aqui, cada um dos pais, cada uma das mães, o manter as famílias na palavra do Senhor, lendo a Bíblia, estudando, não esquecendo a mesa, muito importante. Deus abençoe.